Assim como se você tivesse 100 reais no bolso, você não quer perder esses 100 reais, você também não deve desejar perder tempo. Você não deve desejar perder o seu valioso tempo com coisas que não vão te acrescentar, com coisas que não vão te agregar, com coisas fúteis. E essa geração está se corrompendo porque não sabe aproveitar o tempo. A juventude tem sido perdida porque não tem aproveitado o tempo de forma correta. Nós vamos às ruas no sábado à noite, por exemplo, e nós vemos jovens se embriagando, gastando os tubos com drogas, promiscuidade. Jovens que morrem literalmente por conta disso. Não preciso nem tão longe e para algo mais fútil ainda, por exemplo, jovens que perdem a tarde inteira no videogame. Jovens que não procuram um emprego, não querem gastar o seu tempo com coisas que vão agregar a ele. Jovens que abandonam os estudos por coisas fúteis. Porque o tempo, hoje em dia, tem sido confundido. Uma vez eu ouvi um preletor dizer que Satanás não quer roubar hoje em dia a nossa vida. Ele não quer nos matar. Ele quer roubar o nosso tempo. Ele quer fazer com que a gente perca tempo. Satanás quer que você perca tempo. Por isso vigie, porque ele anda ao seu derredor como um leão que ruge e que oferece vários bandejos para você perder tempo. Hoje eu estava andando na rua e hoje eu pude notar algumas pessoas que passaram por mim tristes. Pessoas que estavam correndo, pessoas que estavam possivelmente atarefadas com o cotidiano, mas que o semblante delas estavam entristecidos. Pessoas em que não tinham sonho nos seus olhares. Pessoas que perderam o porquê da vida. Perderam o nexo, o sentido. E muitas vezes é nítido você olhar para cada uma pessoa e você vê isso. Muita gente transparece isso. Muita gente mostra isso de forma muito clara. E você vê diariamente isso nas ruas. Pessoas em que estão sem tempo para viver para elas, para viver para a família, para viver para algo que vai edificar elas, mas que perderam o seu tempo para a falta do sonhar. Estão perdendo o seu tempo para a tristeza, para a amargura, para o ressentimento. E isso mina as pessoas. Isso faz com que a pessoa não sonhe. Eu costumo dizer que Deus ele não deseja fazer um homem se tornar rico. Deus não deseja com que um homem tenha uma casa própria, um carro do ano, milhões em sua conta, não. Mas eu creio que Deus deseja fazer com que pessoas voltem a sonhar. Será que o seu tempo mal administrado por você e as coisas com que você faz no dia a dia tem roubado os seus sonhos? Será que os teus sonhos em Cristo têm sido desaparecidos? Têm se tornado pequenos mediante aos compromissos desagradáveis que nos consomem no dia a dia? Porque eu creio que o nosso tempo, estando alinhado com Deus, faz com que nós possamos voltar a sonhar. O reformar está passando por um novo tempo. Isso é muito claro. Interessante que essa semana nós pintamos a igreja, reformamos, demos uma geral, investimos
pesado em muitas coisas interessantes que vão agregar para a igreja, vão nos acrescentar. E a questão que eu quero dizer é que eu, Tiago, creio que nós estamos voltando a sonhar. Entendeu? Um tempo diferente, um tempo novo na igreja, fazendo com que nós possamos voltar a sonhar. Deixa Deus te surpreender com o tempo dele. Deixa Deus te encher com um renovo que vai fazer com que você volte a sonhar nele. Com que você fique animado nele. É como se fosse Davi pedindo a Deus novamente a alegria da salvação. Você já tem a salvação, você só precisa ter a alegria dela. Só precisa ter esse renovo, esse ânimo. Que esse tempo venha sobre a tua vida. Os estudiosos dizem que existem alguns tempos na nossa vida. Eles dividiram o tempo em algumas partes. Existe o tempo cronológico, que eu falei, que é o tempo em que o homem, o ser humano, ele é administrado pelo sistema solar, pelo relógio, pela correria, pela pressa, pela tacocracia. Esse tempo é um tempo que rege o nosso dia a dia. É o tempo em que nos administramos. É o tempo em que nós nos organizamos. Existe um tempo que é o tempo e espaço. Por exemplo, hoje nós estamos reunidos aqui nesse culto. Agora é um tempo de culto. Então, os estudiosos vão dizer que isso daqui é um tempo. É um tempo chamado espaço, um tempo e espaço. Se eu estiver num ponto de ônibus, vai ser um tempo que eu vou estar no ponto de ônibus. E esse tempo deve ser aproveitado nesse momento. Existe o tempo psíquico, que é o tempo que nós nos organizamos no psicológico. É um tempo sentimental. E esse tempo sentimental é muito atacado. Vou citar uma situação mais descontraída, mas quando você está na fila de um banco, por que a maioria das pessoas quando estão em alguma fila ficam aborrecidas? Porque o psicológico da pessoa vai dizer que a pessoa tem que fazer aquilo que ela deseja fazer o mais rápido possível. Ela fica ansiosa porque ela almeja fazer isso. Ela deseja fazer isso o mais rápido. E como ela tem que pegar uma fila, o tempo psíquico dela vai fazer com que ela fique triste. Quando você está, por exemplo, numa conversa desagradável, alguém que não demonstra interesse, alguém que não tem papo, alguém que não tem conteúdo, aquela conversa vai se tornar desagradável. E você já conversou com alguém que parece que aquela conversa demora horas, e você está doido para a pessoa parar de falar e a pessoa... Porque o nosso psicológico vai dizer que aquele tempo ali é ruim. Da mesma forma, quando você está conversando com alguém que você gosta de conversar, parece que passa rápido. Porque parece com que aquilo que você fala com ela, no seu psicológico, nunca é o suficiente. Então os estudiosos vão chamar isso de tempo psíquico. E existe também o tempo livre. O que é o tempo livre? É o tempo em que nós separamos para fazer com que nós possamos nos divertir. É o tempo do lazer. É o tempo que eu separo para ficar com a família, para ir sair com os amigos, para assistir um filme, para comer algo em um lugar diferente. É o tempo em que nós consumimos, ou pelo menos deveríamos consumir, porque nós estamos livres de todo o peso que os tempos que eu falei anteriormente nos trazem sobre o dia a dia. Só que esses tempos que nos dominam são tão pesados que muitas vezes nós não temos mais tempo livre.
Então as pessoas passam a morrer e nós nem notamos que elas viveram do nosso lado. Os familiares vão-se embora e nós não aproveitamos eles. Os amigos se mudam para longe e nós não aproveitamos eles. A vida passa e nós nem percebemos, porque nós não temos mais tempos livres. Nós não temos mais um tempo de lazer, um tempo para aproveitar a vida. Meu querido, receba de Deus essa palavra, aproveite a vida. Alguns têm um conceito errado de aproveitar a vida. Quem nunca aqui, quando era adolescente, você vai para a rua, você vai para o seu... Mãe, eu estou aproveitando a vida. Mas muitos aproveitam a vida de forma errada. Acham que estão aproveitando a vida, mas estão gastando a vida com pecado. E não aproveitando a vida. Não gaste a sua vida com pecado, mas aproveite a sua vida com a alegria que vem de Deus, com aquilo que Deus quer que você consuma no dia a dia, com aquilo que Deus quer que você aproveite. Aproveite seus familiares. Aproveite os seus amigos, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus tios. Aproveite a vida. Saia, caminhe, olhe para a natureza. Passe a viver. Saia do tempo em que você se molda os compromissos do dia a dia e fique um pouco livre. Separa o final de semana. Converse com Deus. Quando nós falamos de conversar com Deus, eu me lembro de novo do que eu falei no começo, que é o tempo de Deus. E esse tempo é esquecido por nós. Você se lembra da última vez que você orou e leu a Bíblia? Você se lembra? Do último momento de tempo em que nós separamos para dar atenção àquilo que Deus quer falar conosco? Para refletir acerca das coisas de Deus? Muitos de nós não pensamos nisso. Muitos de nós não lembramos. Porque o nosso tempo está tão correria, está tão louco, que Deus ficou de escanteio. Deus ficou em segundo plano. E Deus quer restituir na tua vida um tempo para Ele. Uma vez um grande pastor, muito conhecido, disse que o presidente do local onde ele mora ligou para ele. E a secretária bateu na porta do quarto dele, ele falou: não posso. Mas é o presidente. Não posso. Estou conversando com alguém mais importante. Porque esse pastor estava num momento de devocional, estava orando. O que tem sido prioridade na tua vida? O que tem sido primiciado na tua vida? O que tem sido separado? Conforme nós lemos em Eclesiastes, há tempo de plantar, há tempo de colher. Muitas vezes você vai semear na vida de alguém, você vai evangelizar alguém, vai orar por alguém, vai dar um conselho que aparentemente aquela pessoa às vezes não ouviu, mas um dia a palavra não vai voltar vazia, ela vai vir com algo que você vai ver e falar: caramba, estou colhendo aquilo que um dia eu plantei, aquilo que eu semeei no coração dessa pessoa. Isso em todas as áreas. Certamente uma vez, redundância, certamente uma vez, Deus ministrou através de mim para a vida de alguém. E eu tive a alegria de recentemente agora ver essa pessoa na igreja. Eu nunca imaginava que essa pessoa iria para a igreja. Eu fico feliz. Eu fico feliz por isso. Porque existe um tempo em que nós semeamos, um tempo em que nós evangelizamos. Mas às vezes não vai ser instantâneo. Porque às vezes o tempo de Deus
para aquela pessoa vai ser um momento certo, um momento futuro, é um momento que não é o nosso. E por isso existe um tempo de plantar e de colher. Existe tempo de chorar, de prantear. Já existe tempo também de rir e de saltar de alegria. Sabe que hoje em dia criou-se um conceito dentro da igreja em que é errado o cristão chorar, é errado o cristão passar aperto. Porque se ele está passando por uma necessidade, ele está pecando. Se ele está passando por uma questão ruim na vida dele, porque Satanás se levantou, porque o diabo veio sobre a vida dele. Não. Existe um tempo em que é necessário a gente chorar. Deus muitas vezes permite coisas acontecerem em nossas vidas para que dali possamos um dia saltar de alegria e falar: caramba, valeu a pena ter chorado, mas hoje eu estou aqui feliz. Bem-aventurados os que choram. Existe um tempo em que você vai chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria. Existe um tempo em que nós vamos passar por tribulações, mas existe um tempo em que a bonança vai ser chegada. Existe tempo de abraçar, já existe tempo de se afastar. Às vezes tem tempo que você vai abraçar alguém, você vai chegar junto de alguém, você vai acolher uma pessoa. Mas existe tempo em que terão pessoas na sua vida que você vai ter como necessidade de se afastar delas. Vai ter um tempo em que vai ser necessário você se afastar de alguém que está te prejudicando. Você vai amar aquela pessoa em Cristo, você vai orar por ela, mas vai ser necessário você se distanciar dessa pessoa, para o seu bem e para o bem dela. Por isso que existe um tempo de abraçar, um tempo de aconchego para algumas pessoas, mas existe um tempo de se afastar de outras. E nós precisamos ter a nossa mente fita em Deus, para que possamos saber qual é esse tempo. Para que Ele possa nos dar o discernimento e a sabedoria de analisar cada coisa. Existe tempo em estar em silêncio, existe tempo em falar. Existe tempo que nós vamos falar muito. Existe tempo que a gente vai botar para fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente crê. A gente não vai ter papa na língua, é um tempo. Mas aí nós vamos amadurecendo muitas vezes e vão ter coisas que a gente vai preferir ficar quieto. Teve uma época, Tiago bem sabe disso, que eu cheguei para ele e falei: olha, Tiago, eu não quero mais dar palavra, pelo menos por esse tempo. Porque Deus está tocando no meu coração, que é um tempo de eu ficar em silêncio. É um tempo de eu ouvir. Vai ter vezes que Deus quer que você ouça mais. Terão momentos em que o Senhor já vai querer que você fale. Mas nós devemos ter esse discernimento de saber o tempo correto, o momento correto. Há pouco tempo uma pessoa chegou para mim e falou: sabe, Cristo, eu acho que eu estou no tempo de ficar em silêncio, ficar quietinho. Existem tempos em que Deus nos chama para uma solitude. Ryan Manning vai falar sobre isso no seu livro. Mas existem momentos em que ele, nesse momento de deserto, de solitude, assim como Cristo ficou no deserto, ele vai depois nos preparar, nos moldar, para então irmos e com sabedoria falarmos aquilo que Deus foi semeando no nosso coração. Existe tempo de guerra e existe tempo de paz. Bem-aventurados
Bem-aventurados aqueles